Olá, gente querida do meu coração. Seja mais uma vez muito bem-vindo ao nosso canal Na Mesa com Gregory. Estou com um convidado aqui muito, mas muito especial. Ele foi o meu primeiro convidado quando eu comecei lá atrás. Eu dei uma parada aí de quase 3 anos e agora a gente trouxe ele de volta. Vou dar aqui um brief bem rapidinho para você entender o tamanho desse camarada que está aqui na minha frente, do melhor ancião do Brasil. Doutor Alex Alves, psicólogo, escritor, mentor empresarial, fundador do Esquadrão Águia com 400 mil seguidores só no Instagram, recém-chegado da Europa, esteve no maior canal de podcast do Brasil, o Inteligência Limitada, lá do Vilela, que eu sou muito fã, eu assisti ao vivo. Depois você foi para Eu Acredito Podcast, no interior, Sorocaba? Curitiba. E hoje me deu a graça, a honra, o prazer de receber na mesa Alex Alves. Ele tem mais de 3 bilhões de visualizações. Gente, 3 bilhões. Eu fico todo bobo que eu tô com alguns milhões aí. Ele tem mais de 3 bilhões nas redes sociais, estourado no TikTok, Instagram, Facebook, Twitter, enfim. O cara, ele é um cabeção. Mas não é a cabeça que é grande não, tá, gente? É o nível de inteligência dele, polêmico, tem gente que não entende, e nós vamos ter aqui um bate-papo muito legal. Prepara o coração, prepara a caneta e o papel. Na Mesa com Gregory, doutor Alex Alves. Obrigado Que aí, meu prazer, prazer igual imenso. Roberto Carlos. Muitas emoções. Muita. Bem-vindo, querido. Não, eu estou honrado de poder estar aqui, né? Agora, tu esqueceu a minha certificação mais importante, cara. SI. O que é SI? Serve inútil. Essa é a Alex, qualificação. Caí nessa, Alex. Essa é velha. A qualificação Poxa. desse tempo, né? Desse tempo, né? Mas nós temos feito um trabalho, né, Grego, de despertar a turma, né? E agora a nível global, né? O nosso trabalho hoje, né, ele já corre o planeta, né? Corre o planeta, e nós estamos já em outros idiomas, inclusive, já estão traduzindo para o inglês, para o espanhol, para o mandarim, meu Deus! Mandarim China, né? China, Oxi. até na China estamos chegando. Assim, eu já virei mangá. Mas lá é Eu fácil. já virei mangá. Se jogar o olhinho assim, virou chinês ou não? Eu já virei mangá já também na parada. Cara, mas né? você é um sucesso. Aonde você Sabe? vai, cara, desperta. Essa do Inteligência Limitada, eu fiquei assim, ao vivo bateu 15 mil pessoas, Alex. Foi uma resposta Que muito doideira. legal. Eu sou muito fã do Vilela. Eu acho ele um cara sensacional. Foram muito bem recebidos ali pela equipe dele, por ele. Né? Ele é Um pessoal legal, muito né? carinhoso, Ele parece ser um cara muito maneiro. Tenho muita pessoal vontade de muito humano, conhecê-lo. pessoal muito humano, você entendeu? E isso está sendo um mover de Deus para esse tempo, né, Gregory? Porque na condição de atalaia, né, de ministro do reino de Deus, né, de embaixador do reino de Deus, a gente está trazendo a mensagem da Barreta Santa, né? Comeu, não leu, pau comeu, vai dar ruim, corre. Pau de arara. O papai tá vindo com a vara na mão, com a açoite, e vai pegar a humanidade de jeito. Vai pegar de jeito. Já que é pra pegar, vamos lá? Vai ter um colapso global? Vai. E não demora muito, porque nós estamos aí diante de um conceito antigo que já se falava, que é o Gessara e Nessara, né? Que isso tem a ver diretamente com um reset econômico global, com uma mudança do sistema fiduciário, papel moeda, para trabalhar tudo na nuvem, né? Via o conceito de criptomoedas, ok? Para, com isso, você ter um controle maior social. Então, na realidade, eles estão saindo, né, da emissão de moeda, ok? Para trabalhar o conceito de escassez em cima de uma limitação de emissão via justificativa de conduta social. Se você for bem comportadinho, você tem 1.000. Você cometeu algo que infringiu as regras, eles vão retirando teus créditos sociais. Isso
no máximo, deve estar implantado até 2030. Nós temos ensaios previstos já a partir de 2027, 2028, ok? Numa mudança até do quesito prata, ouro, tudo isso está mudando, tá, Grego? Está mudando esse processo todo. Inclusive, nós temos um problema, não sei se vocês teve a oportunidade de acompanhar, mas a Austrália denunciou o fato do ouro que estava no Banco Central inglês ter desaparecido. Você sabia disso? Que Não. desapareceu? Desapareceu o ouro da Inglaterra e até agora ninguém deu conta disso, E a ok? quantidade? O quê? São Toneladas, né? toneladas, né? Inclusive, o Elon Musk teve um atrito com a equipe do Trump porque ele quis entrar no Fort Knox para poder auditar o ouro que está lá, aspas, se é que o ouro está lá, porque tem mais de 4 décadas que ninguém audita nada. Então, há uma grande possibilidade, né, de vários lugares de concentração de ouro, o ouro não estar mais onde deveria estar. Isso alimenta a ideia central do retorno do Nibiru, da chegada dos Anunnakis, meu Deus, Jesus, alienígenas, para a cota de ouro que tem que ser oferecida, a oferta de ouro, né, para poder segurar o apetite da galera que está chegando. Porque o americano já falou que 8 de julho vai abrir a boca, né? Há cerca de 10 dias, o Trump já mandou liberar 4 raças de alienígena. Provavelmente, né, os alienígenas estão nos ouvindo agora, ok? Porque eles estimam uma população próxima aí de entre 800 milhões a 1 bi de alienígenas entre nós. Mas o quê? É Presencial? isso. Presencial. Por exemplo, a gente foi recebido por um rapaz aqui diferente. Será que ele é um alienígena? Meu Não. Deus! Será que o Renan é um alienígena? Pô, se for, eu vou adorar esses alienígenas, porque é muito elegante. Vai adorar é forte, Meu diretor. hein? Vai adorar é forte, porque os deuses antigos estão voltando. Ih, não vou adorar mais, não. Só vou gostar. Porque, inclusive, quando o americano lançou 4 raças, a Europa gritou que não, que são 70 raças. Baal e seus 70 filhos. Então, todos os deuses antigos, eles vão retornar diante dos nossos olhos, ok? Em 8 de julho, nós corremos um sério risco de 8 de julho agora? Agora, 2026. Cara, de daqui você a... ter alguns dias. Não, semana que vem sai o filme do Spielberg, já 30 e preparando, poucos dias. já preparando a cabeça da turma para o que vai vir. E em 8 de julho, nós vamos ter uma tempestade de plasma de 5x. Um pulso elétrico está previsto sobre o planeta acontecer, e com isso nós podemos, inclusive, acordarmos com um cavalo vermelho nas ruas do Apocalipse. Cavalo Vermelho Apocalipse. Rapaz, parece até que nós combinamos. Foi mesmo. Eu vou fazer Foi perguntar sobre perguntas, isso. vou lá na Não, frente. é chapa. Você falou chapa. Trump também, a gente não combinou nada. Eu coloquei aqui, Trump vezes China. Uhum. Cara, Consórcio. essa questão do Trump ter criado dificuldades no Irã relacionada ao Estreito de Hormuz, Uhum. o país mais prejudicado diretamente é a China, porque a China consome 100% do combustível, sai de lá do Irã e passa por esse estreito, que me parece que o Trump já está controlando essa vazão. Ou seja, não deixa chegar o principal que a China precisa hoje, o combustível, vai enfraquecer a economia. Isso aí não pode gerar uma guerra entre Estados Unidos, China e Rússia lá na ponta? Então, tu vai amar o que eu vou te dizer. O primeiro país que fez isso, o embargo em Hormuz, foi Portugal em 1500. Não sabia disso. É grave, Greg. Por quê? Nós já tínhamos problemas na negociação do Oriente com o Ocidente. Portugal, né, entrou nessa celeuma
E aí eles entenderam que se barrassem Hormuz, ok, eles tinham controle da situação e foi assim que foi Ou feito. seja, em Então, 1500 os caras já 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 fizeram, tinham já tinham essa feito, já essa tinha. percepção, né. Total, total, e isso foi praticado por Portugal, Caramba. ok? Como também você vê, guerra química assusta todo mundo, né? Sim. O primeiro registro que a gente tem de guerra química também é portuguesa. Aqui na Lagoa Rodrigo de Freitas, as pessoas estavam contaminadas de varíola, os portugueses, eles jogaram os corpos dentro da lagoa para poder os índios, quando fossem beber a água, serem Rapaz, contaminados. isso Foi isso feito. em que ano? Isso aí foi logo no iniciozinho do processo de colonização, 1500 e pouquinho. Eles usaram isso como Pô, guerra, arma eu química. achava que os portugueses eram tão bonzinhos. Não, inclusive eles fizeram algo terrível no Amazonas também, cara, você tá entendendo? Isso eu vejo de A português história de Portugal a passando história batido, né. não, A a gente está preocupado história com outras, mas vamos lá. outras nações. Então, na realidade, o que você acontece é o seguinte, se você voltar a 1500, você tem uma polarização entre Espanha e Portugal, com apoio papal. Lembra disso? Sim, Tratado de Tordesilhas. sim. Dividiu o mundo ao meio entre Portugal e Espanha, deixou de fora Inglaterra, França, Holanda, Bélgica, Alemanha, Suécia, aquela turma toda ali, né? Ficou de lado, ok? Uhum. E quem sustentava o Papa era a turma da Espanha. Inclusive, está na coroa da Espanha o título de Rei de Jerusalém. Você sabia disso? Não. Israel está tentando pegar isso desde quando constituiu o Estado de Israel, ok? Lá na década de 50, eles pediram para a Espanha o bendito do título, a Espanha não devolveu o título e até hoje, na coroa espanhola, está lá Rei de Jerusalém. Então o negócio é interessante. Mas Interessante. vamos lá, vamos para o Trump. Aí o Trump, né, copiou os portugueses. Meu Deus! Sim, Alguém deu a ideia para ele e disse: ó, já foi já feito, foi feito, deu Portugal certo. fez, deu certo, Sim. conseguiu segurar o sultão e o cara ficou ali sem condição de passar, que é o que está em curso. Quando você falou da questão da China, né, na realidade você teria que citar a Europa num processo emergencial, porque quem está pior nessa história toda até agora é a Europa. Por quê? A Europa botou dinheiro na Ucrânia, forte ali, né? Eles botaram munição, ok? Sim. Não tem reposição a não ser via americanos. O americano exigiu que eles elevassem para 5% a participação deles em investimento e armamento, e quem é o fornecedor é os Estados Unidos da América, ok? Porque eles perderam a capacidade de reação. Então, a Europa hoje, se a Rússia entra belicamente, homem a homem, equipamento a equipamento, acabou a Europa. A Europa não tem condição, o americano não entrar, não tem condição nenhuma de se defender. É o segundo Ponto. maior potência ou é a China? Em relação Aos Estados Unidos? aos Estados Unidos, você teria aí numa escala, né, China, Rússia, Tá, né? foi o que eu China, imaginei. Rússia. China, Rússia. Aí você vem Inglaterra, França, né, desse processo, Japão, Dizem que a França é muito Japão, forte também, né? ok. A França ela está sangrando a população dela, né? Porque eles fizeram uma modificação brutal na Constituição, aprovando lá o não vai nascer. É muito interessante Sim, isso. Isso está na eu ouvi Constituição falar. francesa, né? Não vai nascer e eles agora estão lutando para colocar a eutanásia assistida também. Então, você não nasce, já que você nasceu, nós vamos te ajudar a ir embora. No momento que se fala de longevidade, no momento que se fala de viver 800 anos, alguém está brigando para impor a eutanásia. Não, mas ele tá querendo se regular essa questão, francesa, mas os muçulmanos estão fazendo filho igual preá lá também. Não, Ah, aí é uma outra você vê, a situação. França tá tomada para os muçulmanos e os Não, caras fazem é igual preá, é um filho por não, ano. aí tu vai amar. Vamos lá. Retroage ao ano 1000, quando os benditos dos templários vão Os entrar, cavaleiros templários? isso, lá em Jerusalém. Essa ordem templária, ela nasce de 9 cavaleiros franceses que tinham passado quase uma década
antes da fundação, lá em Jerusalém, no Templo de Salomão, aprendendo as artes místicas secretas. Não, o Rapaz. negócio é grave, ok? E aí, quando eles retornam dessa aprendizagem, eles fundam a Ordem Templária, já na França, e convence França e Inglaterra, de mais o Papa, que deveriam salvar Jerusalém. Do quê? Interrogação. Né? Dos habitantes que lá estavam. Né? No momento atual, nós vimos aquela confusão de Gaza aí, esse rolo todo, né? E Uhum. alguém dizendo, vamos salvar, né? Ok? O povo escolhido. No período templário, esse também foi o discurso utilizado, porém, quando eles entram em Jerusalém, eles praticam canibalismo, eles praticam estupro, ok? Estupro, e eles fazem uma arruaça. Então, a ordem de Cristo, né? Ela está marcada por sangue e estupros em Jerusalém. Foi dessa maneira que a história aconteceu. E é só pesquisar, as pessoas vão ver que foi dessa maneira que aconteceu. Isso não é ensinado, como não é ensinado a tragédia da Igreja Ecumênica, né, que é a Igreja Católica Apostólica Romana, né, a ruptura dos coptas, a ruptura dos ortodoxos, também por não concordarem com o Vaticano, com as práticas do Vaticano, e depois o rompimento de Lutero, também em 1500 alemães, por não concordarem com o Vaticano. Recentemente, de novo, em 2024, a Igreja Alemã católica rompeu com o Vaticano de novo, só que agora para se considerar efetivamente o woke. A Igreja Católica Apostólica Alemã, ela é o woke, totalmente assumida. Nessa linha, nós temos os luteranos, os anglicanos, os episcopais, os metodistas e presbiterianos americanos, já são woke, assumidamente, ok? Sim. Isso trouxe problemas até aqui no Brasil já, com a turma metodista aí que estiver nos ouvindo aí, um abraço para os metodistas aí, tá uma luta interna absurda nas várias variações, né? Nas associações, nas distribuições do conceito metodista e do presbiteriano. Isso está acontecendo também. Por ora, na parte woke pentecostal, né? Eu sou de origem pentecostal, você também é pentecostal, Sim. nós temos as igrejas também com esse perfil sendo abertas sobre a titularidade evangélica, está acontecendo também, ok? Então a gente vê uma mudança no sistema religioso global que começou em Constantino, lá em Nicéia, e depois a galera foi discordando da linha estabelecida. Os primeiros foram os coptas, que são os etíopes e os gregos. Cara, a gente não concorda com essa bagunça. Inclusive, a Bíblia deles tem 84 livros, né? A católica tem 84 73, são 20 a são mais, né? 73 e a nossa 66, né? Uhum. Inclusive, Lutero queria tirar todos os livros de Salomão, queria tirar Pedro, queria tirar Judas, ok? Isso está na história também, ele tentou tirar esses livros, ok? Por quê? Esses são livros, né, que botam a turma, ok, para pensar tudo o que estaria acontecendo. Então, quando Lutero entra, ele tenta retirar esses livros, que, primeiro, ele não acreditava na reconversão de Salomão. Então, essa era uma linha de raciocínio de Lutero. Ele tinha uma posição muito rígida em relação aos judeus, né? Posicionamento bem rígido. Ele discordava da conduta, né, dos hebreus no período de Cristo e de lá para cá. Inclusive, o próprio Hitler vai utilizar textos de Lutero como base do manifesto nazista. Isso é gravíssimo também dentro do processo. E você vai ter o quê? Toda uma linha religiosa, né, que é uma colcha de retalhos que veio andando ao longo dos séculos. Chegamos agora em 2026, no momento de desacobertamento, aonde os deuses antigos estão vindo à tona, as benditas cidades escondidas estão vindo à tona. Segura essa. Vamos falar dessa cidade escondida. Eu ia só jogar uma bola redonda. Que nós vamos passar um vídeo aqui. Rio de Janeiro, Túnez. Sim. De 12 mil anos. Cabo Frio, ruínas.
debaixo d'água. Meu Deus! Ó, vou pedir meu diretor para deixar no ponto o próximo vídeo. Quando terminar o vídeo, eu vou te fazer a seguinte pergunta. O Brasil vai parar onde com tudo isso que está acontecendo? E eu também não poderia deixar de fazer uma pergunta, Alex. PCC e Comando Vermelho, deu ruim mesmo? Trump canetou, já está valendo agora a partir de sexta-feira, dia 5, é o prazo limite. Lula enviou os seus enviados lá para tentar convencer Marco Rubio que o PCC e o Comando Vermelho não são terroristas. Óbvio que o Marco Rubio, todo o atrito que ele tem com Alexandre de Moraes, com Lula, porque o Marco Rubio, ele é cubano de nascença, sofreu muito lá na mão da família Castro, foi para os Estados Unidos, estudou, se formou, se elegeu deputado federal, senador, e ele é o cara, assim, é o braço, ou segundo ou primeiro braço do Trump. E essa parte de classificar Comando Vermelho, PCC como organizações terroristas mundiais, partiu deles. Ele sempre teve essa intenção. E aí o Lula enviou, né, os seus enviados estão lá para demovê-lo dessa ideia. O próprio Lula já vem falando isso abertamente, que o PCC e o Comando Vermelho não são organizações terroristas, aquela coisa toda, ou seja, ele escolheu um lado, né? Isso aí me parece que vai haver uma ruptura definitiva entre Brasil, eu falo politicamente, e os Estados Unidos. Mas eu queria passar esse vídeo aqui, te devolver essa pergunta logo na sequência. O Irã, a média do QI é 110, o nosso é 83, abaixo do macaco, que tem 86 de QI. Sim. Então isso é grave, né? Se você pensar, a situação nossa é muito grave, mas aí você vai encontrar o pessoal com problema de parasita, o pessoal com problema de bactéria, de fungo, né? O pessoal todo inflamado. Então tudo isso aí, a falta do saneamento básico, ele colabora para a perda da saúde da microbiota, interferindo com o cérebro através do nervo vago e a capacidade cognitiva do cara, né? Pô, então é por isso então que o Elon Musk vem com a ideia de Neuralink para implantar no cérebro das pessoas e fazer com que um ser humano possa se equiparar a uma inteligência artificial. Quanto mais burra, por exemplo, uma população é, mais suscetível a receber um chip no cérebro de uma empresa como a Neuralink, ela está, seria isso? No Irã, a Vamos média lá. do QI. O que Elon Musk sabe que a gente não sabe? Eu creio que tudo, né? Porque ele disse duas coisas e ele fez algo terrível, né? As duas coisas que ele disse é o seguinte: a primeira é: eu estou comandando uma rebelião até os portões dos céus. Fala dele. Ele falou que Né? 70% da população vai perder o emprego daqui para... 2030. Cara, é muito 2030. recente. 2030. Na verdade, as demissões. Por isso que ele está fazendo robôs assim, já está absurda, milhares e milhares e milhões, a gente não sabe, né? Não, eu vou te explicar. Não, eu sei. Eu vou te explicar. Fala que eu te escuto. Eu vou te explicar. Meu Deus, Caramba, Jesus, cara. eu vou te explicar. O que está acontecendo? Então, a rebelião até o portão dos céus. Ele tá? falou isso. Ele falou. 2, eu sou um alienígena de 3.000 anos. Fala dele. Cara, a empregada doméstica que cuidou dele... A babá, perdão. A babá falou algo desse nível quando ele era pequenininho. Acesso a portal, aquele processo todo. Então, veja bem. Então, o avô do Elon Musk, no Canadá, é um dos pais do conceito da tecnocracia, que é para onde nós estamos indo. O conceito das empresas gestarem o planeta. Nós temos hoje 2 grandes grupos, né? BlackRock e Vanguarda. Esses grupos detêm 80% de tudo. Então, nós estamos aqui, né, nesse lugar maravilhoso. 80% de tudo isso aqui é deles. Foram eles que botaram aqui para uso e nós estamos pagando para eles o tempo todo, né? Inclusive, o próprio YouTube é deles, ok? Eles são sócios, né, majoritários das operações. Então, na realidade, hoje, você caminha, né, para um estreitamento tecnocrata. É o que está em curso. Ok. Dentro dessa linha de raciocínio, se você pensar 20 anos atrás, nós precisávamos de mão de obra, ok? Hoje não mais.
né? Eu estava conversando com você que eu tenho 9 plataformas. Essas benditas 9 plataformas, com 2 pessoas e 9 IA, a gente trabalha o planeta inteiro. Consegue gerenciar Com tudo. 2 Duas pessoas e 9 IAs, a gente Rapaz. trabalha o planeta todo. Então você imagina que isso numa operação pequena, que a minha é uma operação pequena, e a operação da galera aí é gigante. Não, pequena Gigante. comparado ao Elon Musk. Você é muito grande, Alex. Não, só Deus. Você é só humilde Deus. pra caramba, mas eu Não, sei. só Deus, só teu Deus. Mas a tamanho. operação dos caras é muito grande. Sim. Então, nessa operação muito grande dos caras, o que acontece? Material humano, Brasil, está comemorando, né, a escala 5x2, com um projeto de 4x3. A Alemanha já está em 4x3, desesperada, porque o chanceler foi na China e viu quanto a Alemanha ficou para trás por causa da escala 4x3. Regrediu. Isso. O Brasil está indo nessa direção. Essa direção é uma direção para IA, para robótica, para androides e drones. Você é empresário, eu sou empresário, você vai optar numa customização da tua operação de trabalho. Então, em vez de você contratar 3 humanos, você vai ter um humano, ok? E 2 IAs, ou um robô, um androide ou um drone, para poder fazer a bendita da operação. Inclusive a Amazon, né, fez uma substituição absurda, colocando um monte de robôs ali para a galera poder trabalhar na parte de logística. Então isso é uma tendência. A Uber está comprando um monte de carros autônomos, ok? Que já estão rodando, inclusive, já Sim. nos Estados Unidos, em cima disso, sem o uso agora do elemento humano. O humano compra o carro, bota na Uber, ok? Fica em casa e o carro fica trabalhando para Sim. ele, meu Deus. Então, qual é a ideia? A ideia é retirar você da sua capacidade cognitiva, ativa, operacional, para você se tornar reativo, dócil, programável. Por isso que o QI do macaco é quanto? 86. E o nosso? 83 em média é o que está acontecendo. Tá explicado por que o Elon Musk ele é visionário nessa questão. Aí entra um detalhe importante, né? Lembra do Planeta dos Macacos, o César. Sim. Se hoje ele meter um chip no cara, né? E a área da fala do macaco for ativada, Esquece. você vai ter um César dentro da parada, Sim. ok? E ele vai ascender em cima do humano, porque ele parte de 86 para cima. Você tem que lembrar que o humano ele está inflamado, ok? Ele está decadente. E isso começa no intestino, algumas pessoas falam em segundo cérebro, né? Eu penso nele como primeiro, porque ele se forma primeiro do que o sistema nervoso central, ok? Então você tem ali ó, o cérebro, você tem o coração, você tem o pâncreas, tudo isso hoje tem neurônio e a gente sabe. E depois você tem o sistema nervoso central. Então você imagina que quando você tem um problema intestinal, e no Brasil nós estamos com uma pandemia silenciosa de disbiose intestinal, ok? Se você for fazer um levantamento aí para cada 10 pessoas, nós vamos encontrar, né, 7, fácil, com problemas na área intestinal. Você vai encontrar rápido. É prisão de ventre, é estufamento, né? É a pessoa, né, sofrendo agora de ir ao banheiro, 3, 4, 5, 6 dias sem ir ao banheiro, Sim. fica enfesada, ok? Cheias de biofilme ali dentro, ok? E aí isso é espaço para parasita, para bactéria, para fungo, ok? Ele se alimenta mal, metais pesados, ele usa uma água que ela está contaminada. O resultado disso é degradação do terreno biológico. Rapaz. Agora, É sério. vou levantar aquela bola de novo. Brasil vai para onde com esse atrito? Envolvendo, né, Sim. a situação dele lá. Aonde nós vamos parar? Esse atrito aí, É. Estados Unidos, enfim, com o É. Trump diretamente, a questão do PCC, Comando Vermelho, aí tá falando em novas sanções também, né? Nós temos que, de novo, Grego, olhar a história, né? Como surge o crime organizado no Brasil? Ele surge
Porque os garotos que não concordavam com o movimento de 64, né? Porque se fala em golpe, não é isso? Eu vou chamar de movimento. Não. Não teve golpe, né? Não. É o golpe que eles inventaram, né? Não, aí vamos lá. Eu vou falar em movimento de 64, por quê? O verdadeiro golpe no Brasil aconteceu com a República, tirando de Pedro II a coroa, sem apoio popular, por uma ação de uma elite, olha só o que eu vou dizer, que saiu historicamente das universidades de São Paulo, Rio de Janeiro e do Nordeste. O nome dessa elite é Bucheiros e o nome disso é a bucha. Tu sabia disso? Caramba, como é que tu grava isso tudo, Alex? Elegeram 6 presidentes, cara. Botaram o Floriano numa furada. Floriano Peixoto? E ele correu, 2 anos e correu. Vocês são malucos, brother. Segura, não aguento essa doideira não, meu irmão. Ok? Pede pra sair. Pedro II não quis nem esboçar resistência, porque os caras eram, posso usar um termo pedagógico? Sim. Um bando de pela-saco. É o que a galera era. E o Brasil tá cheio de pela-saco? Aí ele falou, sabe o que mais? Eu vou para a França. E tu sabe o que aconteceu quando ele saiu daqui? Os americanos quiseram fazer de Pedro II presidente dos Estados Unidos. Você sabia disso? Caramba. O Brasil era potência naval no período de Pedro II. Nós estamos à frente dos americanos. Como também nós éramos potência na época de Getúlio Vargas. E aí Getúlio foi desvivido. Meu Deus! Desvivido? Ele foi o quê? Desvivido. Desmorto. Jesus! O cara do nada resolveu, depois de 15 anos, eu vou embora do planeta. Meu Deus! O cara foi embora do planeta. Então você imagina que o Brasil é uma festa. Então, quando você volta na história, você vai perceber que há um momento, né, lá em Ilha Grande em que a turma que não concordava com o movimento, presa, se envolveu com um cara comum e começou a implantar ali uma 1980? Não, isso é década de 60, cara. 60, finalzinho, meados de 60, 70. A garotada foi recolhida para lá, né? Tem vários eruditos, inclusive entre nós, que passaram por isso, até pelo Araguaia. Meu Deus, Jesus! Ok, os eruditos. E aí, esses eruditos que sobreviveram, eles fizeram o favor de implantar uma filosofia. Perfeito. Ok? Uma ideologia, ok? No meio da garotada que só queria tomar uma cervejinha. A turma só queria uma cervejinha. Dar um mergulho na praia. Principalmente Rio de Janeiro. E ninguém queria trabalhar e não querem trabalhar. Não, na realidade, o projeto é desfrutar a escala 4x3. Vamos falar disso não é aqui. Isso, né? Temos que falar. Ter a rendazinha universal para poder viver de maneira intensa, né? E detalhe, né? Ok? Agora que tu vai amar, sem fazer sexo. Ué. Meu Deus. Que isso? Meu Deus! As mulheres estão igual largatixa, subindo pelas paredes. Mas Jesus! Então os velhinhos estão sendo cotados! Meu Deus! Então as meninas estão buscando os velhinhos! Jesus! Porque os guris agora, além de tudo, eles são flex. Então você imagina que a situação é grave. Eles são o quê, Alex? Não, dito por eles, são flex. É nova agora, é flex. Ficar vendo o Globo, acaba virando total flex, tá vendo? A rapaziada é flex, nada contra. Caramba. Só que aí agora, né, você tem os velhinhos sofrendo assédio. Meu Deus! Porque a rapaziada não quer fazer sexo. Porque eles estão sendo desvirtuados, ok? Do que poderia ser um processo natural, né? Até porque a testosterona está baixa, né, Grego? Eu canso de receber em clínica a garotada com 200, 250. Garoto novo, com menos de 25 anos, menos de 30 anos, com 300 de testosterona. Desses garotos batendo 15, quer dizer, então os garotos estão tudo arrebentados. A verdade é essa, pai e mãe é culpado. Pai e mãe é culpado porque pai e mãe permitiu a entrada dessa bagaça
na vida dos filhos, ok? 50 minutos de navegação, minuto 51, aquece o bendito do axônio, que é o cara que liga o neurônio e mata. Então, nós temos um problema grave, que é o quê? Micro AVCs cerebrais que estão acontecendo agora na cabeça de guris aí, né, de 3, 4, 5, 6 aninhos, cara. Porque Cara, teve um essa garoto turma... em Santa Cruz do Sepetiba, com 9 anos, que o garoto teve um AVC. Eu Total, eu vi, nunca ouvi eu vi, dizer que eu uma vi, criança, cara. Aí eu estão vi. dizendo, ó, tem um aqui, teve outro em tal lugar, outro em Total. tal lugar. Quer dizer, Você tem nos CAPs agora a galera laudando criança com menos de 10, né, como esquizofrênico, coisa que quando eu estudei lá na década de 80, né, isso só acontecia a partir dos 15 anos e tinha uma idade limite, que era 29 para manifestar, ou seja, se o cara não manifestou até os 29, ok, não iria aparecer mais. Hoje, aos 40, aos 50, as pessoas estão aparecendo, né, nessa condição e, detalhe, né, só aumentará. Resposta direta do Brasil. Eu tive uma visão em 2018, na eleição, que eu apertava o eu lembro botãozinho, disso. Você me lembro falou disso. isso. De verde ele ficou vermelho, de quadrado ficou redondo, no meu ouvido, file, 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 Fogo, né? fogo, 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 ok? Hospitais de campanha, ruas banhadas de sangue, o exército nas ruas. Então, se você me perguntar se vai haver um conflito dentro do Brasil, a probabilidade de 0 a 10 é gigante, porque você tem esse conflito interno estabelecido Sim. e externo por conta do que nós somos agora, porque nós somos a bola da vez dos acontecimentos globais. Por quê? Tudo que acontecia de ruim dentro do universo droga, o Brasil se transformou em rota de exportação, principalmente no quesito Europa, né? E jogando isso na direção lá do Oriente e da Ásia, ok? Ok. Lá eles pagam muito mais caro que aqui. Isso, 80 vezes. Sim, Ok? absurdo. Lá na Europa. Aí o americano que quer sufocar essa indústria pelo Aqui dano, na América, né? pelo dano que Perfeita a ela vem colocação, Alex. causando. Não, mas é fato. Pra você ter uma ideia, em 80 eu fui treinado, né, dentro das Forças Armadas, e aí houve um vídeo que me impactou até os dias de hoje. Ok? Esse vídeo era o seguinte: os caras mostravam lá os americanos atuando contra o narcotráfico e eles diziam o seguinte: o usuário a gente cuida, os outros nós eliminamos. Ok? Já era o espírito do Isso Bukele? em 80. Isso Já era em o espírito do 80. Bukele Isso querendo... em 80, Sim. o americano já tinha essa percepção. Então, na cabeça dele, você tratava do usuário, né? Apesar que Sim. o Silva da Jabuticaba colocou na conta, né, do usuário, né, Aham. o dano daquele que é o fornecedor, É, né, o coitado do traficante fornecedor. é vítima do usuário, né? Isso, o Silva O fez Silva, uma né? inversão. Vocês Silva sabem quem é fez- Silva, né, O pessoal? Silva fez uma inversão em cima disso, né? E aí, nessa inversão, lá em cima, ele conseguiu irritar mais ainda a galera. Porque o americano está com uma perda considerável de vidas, Nossa, considerada de valor. Los Angeles, né? a cidade está destruída. Porque- Você total, teve lá, Alex. total, Tá total, destruído Los total, Angeles. Total, É, total. essa Cracolândia que a gente tem na Avenida Brasil, que tinha lá em São Paulo, Sim. diga-se de passagem, que o Tarcísio, né, em 1 ano e meio, ele acabou com a Cracolândia em São Paulo. Quer dizer, o cara foi para dentro do problema, teve muito embate e solucionou. Rio de Janeiro, você anda em vários lugares aqui na Avenida Brasil, você vê um monte de zumbi. Los Angeles, cara, dá pena de ver. São drogas mas- que ainda não chegaram no Brasil, Sim. que Mas você provoca sabe- aquela euforia, aquela loucura e leva... Mas você tanto- sabe que o Brasil já está em fase de teste, né? O cabelo de chuchu Que é isso? é uma solução tupiniquim para esse problema, né? O Brasil já está desenvolvendo já uma VAC para isso aí, para poder tirar a galera do consumo de drogas. Isso está em teste. Depois você dá uma pesquisadinha, ok? Você vai amar isso, mas nós já estamos trabalhando nessa solução. A questão toda é que, né, você já tem um cara que o cérebro dele foi destruído
pelo consumo. Eles vão tirar o desejo do consumo, mas não vão conseguir recuperar o cérebro do indivíduo, porque para isso nós teríamos que desenvolver algo que fizesse nascer neurônios. Então, qual será a solução? Coloca um chip nele, ok? Ele não consome mais, ele está oco, botamos o chip e aproveitamos a casca. Então, nós estamos num caminho, né, gradativo ocidental, né? A Rússia não está assim, Coreia do Norte não está assim, o Irã não está assim e a China também não. Inclusive, a China mandou recolher todos os perfis flex. Meu Deus! Estão recolhendo o quê? Os perfis flex. Total flex na China não tem Estão vez. sendo retirados porque estão causando dano à cultura chinesa. Jesus! Vamos para a China! Meu Deus! Vamos para a China, Grego! Diretor, Jesus! solta outro vídeo aí que nós Só vamos... misericórdia, cara. Nós já vamos comentar sobre. Estão querendo me levar lá na China, cara. Cuidado, não, Alex. Tô pensando em Mas ir mesmo, ancião acho que cara, passa mesmo. batido lá, Alex. Passo bem. Passa com essa barba aí. Tô ó. querendo me Sabia que a mitocôndria é um alienígena? A mitocôndria é um alienígena? Ela é uma organela alienígena. E você carrega a mitocôndria da primeira mulher e a ciência, na atualidade, já chegou à conclusão que boa parte das doenças, inclusive o câncer, são problemas de mau funcionamento da mitocôndria e ela deve ser eliminada dentro de você e substituída por nanobolts para que você tenha uma vida longeva. Só que, na conta da mitocôndria, você tem o conceito de biofotônica, biofótons, e a mitocôndria é a referência almática humana. Você sabia disso? Sim, Se tirar a mitocôndria, acabou. Rapaz, eu tô assustado, cara. Cara, é grave, Alex. cara, grave. Rapaz. Tu tem orado por mim, grave? Tem que orar pelo ancião. Rapaz, eu vou orar acho que mais por mim. Eu tô tem que preocupado. Tem que orar por mim, Rapaz, cara. Alex. Eu tô com 2 espadas aí cortando geral, cara. Olha só, você imagina o seguinte, ninguém quer falar do que causa dano à mitocôndria. Eles só querem dizer que ela deu ruim. E quando ela dá ruim, ela gera uma célula gigante, um Nephilim, dentro da gente, que pratica canibalismo. O nome disso é caranguejozinho da turma do signo de câncer. Né? Ok? Invisível? Não, é a célula, Sim. ela reproduz gigante, é um Nephilim. E ele pratica canibalismo, livro de Enoque. Ela começa a comer você por dentro. Ela come o que você tem de bom. Ok? E vai gerando metástase. Por onde ela passa, ela gera morte. Ambiente para ela surgir: acidez. O que gera acidez? Álcool. Opa. Agora, glicose, açúcares, ok? Carboidratos, ok? Carboidratos, diretos carboidratos aí em cima disso. Então, Sério? você tem uma alimentação que ela é tóxica, ácida, nociva e abusiva, principalmente a partir dos anos 80. E ainda fizeram um favor para você e eu, né? Eu tomei água do Guandu na bica quando eu era guria, ok? Jogando bola. Tu lembra O disso? pessoal falava. Ok, soltava É. pipa, aquele rolo todo, metia a água do Guandu E não ficava doente. Não. Porém, em 80, 12 elementos químicos foram inseridos, ok? Recentemente, né, nós temos os insumos agrícolas presentes, os fármacos presentes, ok, na bendita da água, e ações tóxicas, como cocaína, que foi identificado na água de Santos, no ar de São Paulo, no ar de Madrid, na água de Genebra, ok? E aqui no Rio de Janeiro, você deve ter acompanhado, os benditos peixinhos aqui da orla, quando foram abertos, descobriram na corrente sanguínea deles o quê? Cocaína. Rapaz. Jovem. E como é que Então, e como é que isso chegou E lá? lá em Londres, estourou agora, esse ano,
Camarão também. Meu Deus! Os camarões também estão todos cheios Vou te falar, Alex, do negócio. eu tô meio cismado com camarão, sabia? Eu gosto muito, mas é sério. Tu anda ficando assim Eu meio não, cara, visionário. porque o camarão, assim, ele come já tem uma camarão. função. Ele já tem uma função no oceano, Não. assim, complicada, né? E aí eu tô meio... Cara, às vezes eu vou comer o camarão, tu acredita que eu fico bolado com isso, Alex? Tem que orar, né? Tem que orar, né? Tem sério. que orar, né? A É Bíblia sério. fala que você ora e já mudou o elemento ali. Tem que orar. Mas olha o que está acontecendo. Então você tem um envenenamento lento, gradual, contínuo, se não bastasse o ar, né? Os benditos aviõezinhos agora que passam em cima da cabeça de todo mundo também, cheio de metal para tudo quanto é lado, pulverização de nuvens acontecendo, frequência, contaminação por frequência, ok? O bendito do 5G. O Trump foi lá, lançou algo absurdo, há cerca de 2 semanas atrás, ele disse o seguinte, ó, o 6G está vindo e ele vai atravessar a parede. Aí eu fiquei rindo. Quando eu li a matéria, eu ri. Falei, cara, eu não acredito que ele fez isso. O 5G da China, ele é 12 vezes mais potente que o americano. Não, vamos lá. Olha o que ele falou. Ele falou que vai atravessar o quê? Parede. Olha só, eu estou recebendo ele quis dizer com mensagens. isso? Eu estou recebendo mensagens aqui. Nós estamos dentro de um prédio, parede para tudo quanto é lado, laje em cima e o troço está entrando aqui dentro. Meu Deus. Então, ele não está falando dessa parede. Aí eu lembrei um artigo chinês que eu li há mais de 2 anos atrás, que eles já estavam trabalhando no 6G, e eles disseram o seguinte, ó, nós vamos ter a capacidade de entrar na célula humana, parede da célula humana. O 6G vai atravessar a parede a defesa humana, da célula humana. A membrana Sim. vai passar pela membrana, e isso vai permitir uma epigenética frequencial digital. Ok? Então, eles vão mandar uma informação, ok? Que pode ser usado para cura, interrogação ou para promover uma ação adaptativa, individual ou coletiva, para a sociedade colmeia. Você tem que lembrar que todo o processo que está em curso, todo o avanço da IA, ela chegando à consciência agora em julho de 2026, tem como objetivo um controle social total. Total. Dentro desse princípio total, ele quer entrar na sua mente. Por que a gente pede a galera, né, para não dormir com o celular ligado, não dormir com o Wi-Fi ligado? Porque sério, Alex, eu durmo com o celular ligado, doideira, Alex. doideira. Do lado da minha Aqui, cabeceira. ó, o meu aqui tem um selozinho Sim. com 4.000 íons negativos, né? Ok? Eu tô aqui, ó, 2 pulseirinhas, ok? Com 4.000 íons negativos, cada uma delas aqui, com infravermelho longo. Para quê? Para evitar, ok? A contaminação eletromagnética. Pode tirar do pulso, Alex? Não, não pode. Não pode, não né? pode, não pode, não pode. Depois que colocou, tem que ficar aqui direto em cima disso aqui. Mas essa aqui leva 12 cerâmicas do Japão. Essa aqui veio do Japão. Mostra para essa câmera Aqui, ali, Alex. São 12 Essa cerâmicas. Essa é dourada e eu tenho uma prata, né? Tá. Eu tenho uma prata, Quais né? são as funções de ambas? As funções são o seguinte, elas têm íons negativos, que é como se eu estivesse numa cachoeira agora, 24 horas, tomando uma sessão de descarrego. Sim, aquela água da cachoeira dizem que é excelente para a saúde, para tudo. Íons negativos. A floresta, aquela umidade, tem íons negativos. E o infravermelho longo que está aqui é o sol da manhã, 24 horas, mandando mensagem para a minha corrente sanguínea. Ok? Então, aqui, na corrente sanguínea minha, ele está mandando mensagens aqui para todo o sistema. Perfeito. Ok? O resultado disso é o quê? Longevidade, tá? Melhora de imunidade. É o que, ok? é o que tudo Tá o que a certo? gente precisa é imunidade lá em E cima. vai te dando um time de resposta cerebral diferente da média. Além disso, o que é que eu ponho? Eu uso a mamadeira do ancião, tu já deve ter visto lá, eu falando da mamadeira, né? A bendita da Depois água tu vai com falar que você 21 podia ter trago, né? minerais em cima disso. Ok? O bendito do céu azul,
também que a gente utiliza. Você tem uma ideia, né? Nós temos um cara aqui pertinho de você que faz neurometria segundo a plataforma Watson D americana. O único pesquisador do Brasil que trabalha com eles é aqui pertinho de você, teu vizinho. E aí, esse cara, eu já trabalho com ele em parceria há mais de 7 anos. Eu vai vi uns já 8 você anos. no Falando alguns em vídeos cima- com ele, isso. enfim, vocês dois. E aí, resultado, né? O meu cérebro, até 2024, eu tinha uma inteligência média, superior, né? Dizer que é normal, não posso dizer que eu sou normal, mas ficaria no médio superior ali, Sim. ok? Talvez uns 130, 140 de QI. Porém, quando eu passei a fazer uso do céu azul, os 35 Hz, que é o normal, o meu foi a 145. Isso em quanto tempo? 9 meses. Não é tão rápido assim, né? 145, Assim. 145 Hz de velocidade. Em 9 meses de você de praticando, você fazendo foi uso. e você se ok? sentiu Sem alostase neural. Porque o que está acontecendo agora? Todo o tráfego de informação, ela está levando o cérebro a um estado de inflamação. Alostase. Homeostase, equilíbrio. Alostase, desequilíbrio. Então, para cada 10 que estão nos ouvindo, rápido, 5 estão passando por um quadro de alostase e nem sabe. Mas eu vou te dizer, ó, ele está com ansiedade, ele faz depressão, ele tem ondas de pânico, ele tem insônia, fibromialgia, ele tem perda de foco, ele é hiperativo, ele tem rompantes, ok? Então, quando você começa a listar, né, as várias intercorrências, né, ele pensa em se machucar, ok? Física, psiquicamente, né? E aí, todo esse processo, ele vai estar dentro de um quadro de quê? Alostase. que é inflamação? Que é a inflamação Tá. cerebral, que não aparece em exame nenhum, a não ser através de uma neurometria, para você medir a frequência de funcionamento cerebral. Tá. E aí o cérebro teria que dar azul, aí dá vermelho do cara, dá verde, dá marrom, dá amarelo, porque são áreas que estão inflamadas. Tá. Olha Para eu só. não esquecer aqui o fio. Você pega um paciente com esse quadro. Sim, Primeiro você faz o exame vai dizer o quadro real dele, aí depois você entra com um contra-ataque. Vamos um dizer assim, protocolo quanto tempo mais ou menos um cara que está nessas condições? Ou que a gente recupera, aí é que foi top. eu tenho né? certeza que os nossos, quem está nos assistindo vai Sim. querer fazer essa pergunta, Não, né? total. Porque Só- quanto tempo? Você pegou uma pessoa num estágio... Nós conseguimos já ter respostas em 90 dias. É surreal. Cara, rápido demais. Porque Agora, tem que seguir o tratamento. é um protocolo. Por que que acontece em 90 dias? Né? Porque o intestino, nós não sabíamos, ele é refeito a cada 7 dias. ele é Refeito, novo. tu fala como assim? Refeito novo a cada 7 dias. Ele se renova? Ele se renova a cada 7 dias. Deus é bom, porque ele é um ambiente de alta contaminação. Sim, se ele não se renovar, Perceba? ele... Ele vai te infeccionar. Agora, ele vai Alex, te inflamar. Para eu não esquecer, a quantidade de pessoas que eu convivo que tem problema de prisão de ventre é absurdo, cara. Isso não era... Total. Mas isso não era assim. Eu lembro que Sim, antigamente era sim, comum sim. a pessoa ir no banheiro até 2 vezes num dia. Tinha um Sim, amigo meu, sim, o sim. falecido Miguel, cara, eu até falo, pô, Miguel, tu parece um pato. Cara, ele ia no banheiro Verdade. com uma facilidade. Antes da gente sair pra ir pra praia ou qualquer coisinha, pô, tinha que esperar. O que Miguel tá? No banheiro. Ou seja, um cara totalmente regulado. Às vezes ele ia 2, 3 vezes. Hoje, convivendo com meus clientes no salão, muitos amigos, é muito comum as pessoas falarem o seguinte, cara, eu fico sem ir no banheiro 2, 3 dias, 5 dias, 1 semana. Sim. Cara, você consegue ajudar, Alex? Não, com certeza. Não só eu, como tem vários colegas que Sim. hoje desenvolvem trabalho nessa área. Isso é uma disbiose intestinal, né? Isso tem a ver com as paredes do intestino, inclusive, né? Que elas deveriam estar bem fechadinhas e elas começam a ficar abertas e aí começa a vazar dentro do corpo o leaky gut. Então, você começa a ter um vazamento das paredes do intestino, o que vai contaminar todo o sistema de operação do corpo. Nós temos do intestino ao cérebro, ao coração, né, e ao pâncreas e a outros órgãos, o tal do bendito nervo vago, que é o maior nervo do corpo humano, que ele tem um formato de cruz.
Fique com isso na cabeça. Esse cara que tem um formato de uma cruz dentro da gente é o cara que leva os nutrientes e leva as informações. Mas se você está contaminado com parasita, com bactéria, com fungo, com metais, ele vai levar isso também Também. para o processo. Qual é o resultado dessa contaminação, né? É você começar a desenvolver problemas na área da saúde. Detalhe importante, né? Você viu, inclusive, né, o presidente anterior ao Silva da Jabuticaba dizendo que o brasileiro era muito doente e, por conta de toda a doença que o Brasil tinha, estava se proliferando, né, as opções de esquina para o indivíduo ter acesso agora a ações de intervenção medicamentosa. Lembra disso? Uhum. Foi uma das falas dele, isso repercutiu à época em cima disso, mas de fato eu vi, né, fechar restaurantes, eu sou de Big Oxe, Field, sim. em Campo Grande, restaurantes fecharam Nossa. e viraram farmácias, né? Uhum. A gente viu postos de gasolina fechando Sim, e virando virando farmácia. farmácia, né? Eu só não vi ainda a igreja fechando para virar farmácia, mas não deve demorar muito. Ok, depois dos alienígenas, aí em julho desse ano, vai fechar uma meia dúzia e vai virar também farmácia, porque aí agora, galera, meu Deus, os alienígenas chegaram, e agora? Tu vai abrir Como é que eu vou farmácia, lidar? Eu não vou abrir farmácia. Na realidade, eu estou buscando um caminho na montanha, né? Eu quero Sim, já sim, desaparecer. Você se tá for metendo o pé possível. do rio. Tô metendo o pé do planeta. Se Deus deixar, a gente, né? Passa varado Vamos do soltar planeta mais aí. um vídeo, pessoal. Eu falei que ele era cabeção, não falei? É maior ainda, ó. Mais um vídeo aqui. E depois vou deixar o contato do Alex, o Instagram dele, você querendo... Elon Musk. Ó. Elon Musk dizendo que ele comanda uma rebelião até o portão dos céus. Você sabia disso? Saiu da boca dele. E eu vejo um monte de gente idolatrando, até evangélicos idolatrando, né? E todo mundo dizendo, vai salvar o Brasil! Meu Deus! Jesus! A turma da Tesoura, o pessoal do licor da Jabuticaba e a turma do Cine Pipoca, dos 154 milhões. Meu Deus, rei! Ok? Ok. Rapaz, eu sou bolado com Elon Musk, cara. Eu acho ele cara assim sensacional, inteligente, mas de vez em quando, eu vejo ele assim em público, ele tem um comportamento esquisito, parece que ele não está ali. Tá todo mundo ali, a cabeça dele tipo assim, ele viaja. O poder criativo desse cara é absurdo. Total. A humildade dele também, porque tu não viu o Elon Musk se vangloriando, eu faço, aconteça. Cara, ele meteu um foguete pra cima e o foguete voltou toneladas e toneladas, e o troço encaixou ali como se fosse, sei lá, pô, absurdo. Esse cara me assusta, sabia? Na realidade, né, você deveria estar assustado com o efeito OLX. O que é isso? A empresa do Ike Batista, que explodiu quando ele, de quinto do mundo, Foi. ele seria o primeiro. Ele tava Ele caminhando foi igual matéria, a passos ele largos foi pra ser o primeiro. matéria no Fantástico, na Forbes, condição 5. a Forbes qualificou Ok, ele. isso, 5, para ser o primeiro, ou seja, ele estaria à frente de um cara como o Elon Musk, como a figura lá do príncipe É saudita, o ok? Rosan Bin Salman, Salman, É. entendeu? Então ele estaria à bilionário frente. saudita, né? Isso. Então nós tínhamos uma solução brasileira antes de terras raras. E detalhe, hein? O Ike, Não se ouvia falar em terras raras. o Ike não morreu e é possível que ele seja um cara que vai aparecer de novo no cenário por causa das terras raras. Já tá aparecendo, Ok? Alex. Você vê? Eu tô seguindo Ok. ele, eu tenho Ele já visto... começou? Começou. Cara, fazer porque- combustível do bagaço da cana. Isso. Ele tá é isso falando aí. muito em carro elétrico, híbrido, tem um Porto Açu. A parte que vai envolver os Eu carros vi uma voadores, entrevista os carros dele, voadores. hoje ele dá consultoria para 5 gigantes mundial. No dia da entrevista, Uhum. não sei se era com o Roberto Cabrini, eu não lembro o repórter, o telefone tocou, ele precisou atender. E era
alguém da Alemanha, e ele falou em alemão com o cara lá na língua, Total. aí ele pediu desculpa, um dos clientes dele. Esse Ok. cara, ele vai voltar. Não, com O, certeza. o Até Ike porque... Batista vai voltar. E Até... todas as empresas dele tinham o X, né? Sim, sim. E que tem a ver diretamente com o conceito egípcio lá, ok? E o Twitter do Elon Musk virou Também X. de Osíris ali. Tem alguma coisa aí, não tem, Alex? Tem, Espiritual total. nisso aí também? Sempre tem. Sempre tem, né? Sempre tem. Agora, o importante é o seguinte, por que eu trouxe ele à tona? Porque o sistema, né, ele permitiu a queda dele diante de uma informação, e aí eu vou usar um termo pedagógico, estúpida, porque ele fez uma emissão de valor de algo que não tinha valor. Papel. Cara, Ele vendeu o papel, né? Como é que um cara com aquele conhecimento todo iria colocar em risco, da maneira como colocou em risco, O sistema financeiro... todo o projeto da vida dele? Não foi normal o que aconteceu ali, ok? A chance de uma sabotagem de 0 a 10, eu diria para você que é 25, ok? Dentro do processo, porque não é natural, né? Você é um empresário, você imagina que alguém chega para você, te bota um creme na mão e diz, ó, Greg, passou, cabelo cresceu. Oxe. Cara, aí tu, meu Deus, vou ficar milionário. Bilionário, Pô, vou passar me traz esse troço É. pra cá. Aí você não toma o cuidado de fazer os testes, levantar a RT, levantar as possíveis consequências daquilo que chegou na tua mão, ok? Tá certo? Então você imagina que com todos os teus anos de experiência, que são décadas, você seria o quê? Seduzido por um ouro falso. Alguém te botou uma informação na mão, tu comprou a informação, tu, cara, é isso que eu preciso, ok? E vou botar para frente. Então, desde que ocorreu, eu percebi ali uma intervenção direta do sistema. O sistema parou ele. O sistema parou ele, ok. E é o mesmo sistema que permitiu que o Elon Musk fosse. Percebeu? Ok? Ele tá, o Elon Musk o Trump rompeu com ele. Isso, mas o sistema, entenda que você tem, né, a questão que envolve ali as Big Techs, Sim. você tem Big Pharma, né? Você as moedas digitais. Todo esse processo, ele está sob gestão, ok? Do Fórum Econômico e daquele clubezinho dos bilionáriozinhos, ok? Então, você tem uma turma... Aquelas famílias, né? As famílias que mandam no mundo, né? Mundo, Rockfield. Os Morgan, Sim. lá nos Estados Unidos, os Bush, da okay? Inglaterra. Né? Os Rockefeller, né? E por aí vai. Então, esse grupo, né? Ele entrou no meio dessa parada e a galera, quando viu o apetite dele, falou, cara, vamos parar esse cara aí. Essa foi a minha leitura. O Elon Musk já é o contrário. Ele tem um selo de liberação de passagem, ok? E ele vai se movimentando junto com os demais, ok? E detalhe importante, né? Nós temos alguns indivíduos que não aparecem na Forbes, cara. Ok? Isso é grave, ok? E são gigantes, né? Muito maiores do que ele, inclusive, economicamente. Ele é o mais famoso, né? Por exemplo, o Bill Gates pararam de falar que é o cara mais rico. Aí, porque o Elon Musk... o Bill está cumprindo um papel na agenda. Lembre-se disso. Lembre-se que nós temos Agenda o caso... 2030? Nós temos o caso do Epstein ali, ok? Que a grande chantagem global, né, foi montada a partir daquele consórcio do mal. Olha que loucura, né? O cara, ele conseguiu se infiltrar, ok? E trazer para o relacionamento dele pessoas ícones em vários segmentos diferentes, ok? E conseguiu oferecer aquilo que comprometeria a questão ética, moral e espiritual dessas pessoas, ok? Então, ele formatou, né, uma grande armadilha, né? Se nós pensarmos em maligno, né, o mundo jaz no maligno, ele foi um grande representante do maligno, né? Mesmo sendo ele judeu,
mesmo sendo ele, né, alguém que poderia estar ali para interferir para o bem, porém usou tudo para o mal. Agora, a pergunta que não quer calar e que ninguém vai conseguir responder: será que ele de fato morreu? Porque ele investiu em biotecnologia, ele investia em criogenia, ele investia em Bitcoin, ele é um dos caras ali do Bitcoin global, ok? Hoje nós temos, o Trump falou, nós temos droga Não, para ressuscitar a pessoas, receita, trazer a vida. a questão de farmacêutica, ele é muito gigante. Diretor, coloca outro vídeo no ponto aí e logo em seguida eu vou fazer uma pergunta sobre o Apocalipse. E Pode aí, ser? Pode. E aí, Gregor, a grande pergunta é o seguinte: e se o cara estiver vivo? O ano passado, 25, o Putin. Em 8 de julho, está previsto o desacobertamento. Olha só, 8 de julho, desacobertamento, junto com uma tempestade de plasma de 5x, junto com um pulso elétrico, e podemos ter uma possível ação no céu semelhante a uma invasão aliens, porque já se fala disso também para essa data. E aí, isso através de Bluebeam, holograma. Aí você vai dizer, cara, eu estou vendo, mas não existe. Sim. Mas está ali, os e caras a Bíblia vão já botar... advertiu isso. Não, total. Como engano, né? Então, e nós temos que preparar. Conseguiu achar ele aí, o dia da revelação? É o dia da revelação do Spielberg, né? Renan, se segura, hein? Vai entrar. A chapa é quente, tá, Renan? Vai entrar. Alex, falou da Bíblia. Em que fase do Apocalipse a humanidade se encontra hoje? Tem algumas direções, algumas linhas sobre um reset total e o final, o fim dos tempos, né? Conforme é previsto no livro de Apocalipse. Diante dessa informação que você trouxe, cara, nós estamos próximo mesmo, Alex. Mais do que quando Cristo pisou aqui no planeta, né? Com certeza, né? Porque se olharmos os acontecimentos, né? Salomão diz o seguinte: não há nada de novo debaixo do sol, lá em Eclesiastes. Né? Então, isso quer dizer o quê? Repetições. Platão fala de reminiscências e memória mnemônica, e que você teria acesso a uma vida ancestral. A cada dia, nós estamos sendo surpreendidos com informações sobre uma vida ancestral, inclusive Atlantes. Né? O bendito vice-almirante americano andou falando aí, um vice-almirante, que acharam Atlantes. Meu Deus! Aquele lá Atlantes em que era falado em Açores. filme, né? Isso, que quem trouxe à tona foi Platão. Então você observa que nós estamos numa época que a Amazônia é uma floresta de replantio. Jesus! Replantaram. É uma floresta do mundo mesmo, né? Na atualidade, sim. Porém, ela foi replantada. Quem replantou? Boa pergunta. Aí agora com o LIDAR... Não tem nem civilização ali? Não tem? Você que pensa. O LIDAR está descobrindo lá cidades dentro da floresta e avenidas dentro da floresta e túneis dentro da floresta. Ratanabá. Meu Deus! Você está sendo bombardeado com informações sobre os incas, astecas e maias de uma maneira absurda na tecnologia dos caras. Os caras eram infinitamente superiores aos europeus. O europeu só venceu os caras por causa do espanhol, do cavalo e da doença. Meu Deus! Doença. Guerra química. As Américas foram conquistadas por guerra química, processo bioquímico, compreendeu? Ok? Então, tudo que não prestava, ok, no corpo do europeu, entrou em contato com o corpo indígena. O resultado disso, até os caras geram anticorpo, Greg, foi um estrago que só. Nós perdemos milhões e milhões de pessoas que aqui moravam, as civilizações que existiam. Então, o que nós temos para agora? E é muito importante quem está nos ouvindo entender isso, né? Nós estaríamos entrando no princípio das dores. Alguns estudiosos dizem que isso começou em 13 de outubro do ano passado, quando foi assinado a ideia de paz, do acordo de paz, de né? Gaza. Sim. Nós estamos de olho no bendito acordo abrâmico,
né? Eles estão Ok? para assinar, inclusive, né? Isso, Estão no inclusive começo o de Irã, assinar agora, o Irã. inclusive o Irã vindo para isso. Nós temos o Crislam já feito pelo Papa Crislã é o Francisco, cristianismo e o... o Islã e o judaísmo. Isso Rapaz! já está existindo desde Francisco. Eles construíram, Francisco. não sei se foi próximo de Dubai, um templo onde as 3 maiores religiões... Isso, podiam cultuar Sim. juntas. E foi validado pelo Leão XIV, que lançou a encíclica agora, a Magnificat Humanitas, ok? Que é uma encíclica apresentando a IA, que tem a ver com Leão XIII, que apresentou a Revolução Industrial. Meu Deus! Leão XIII fez a primeira Revolução Industrial e agora Leão XIV é a quarta. Só uma coincidência, para quem gosta de coincidência. E o Vaticano, né? Tem um livrozinho que vale a pena a galera correr atrás, o Exo Vaticana. Eles estariam trabalhando numa teologia, incluindo os irmãozinhos aliens. Meu Deus! E que Maria teria sido abduzida por sírios. E que Jesus é um ser híbrido. Meu Deus! Quem está falando isso? Vaticano. Meu Deus mesmo, né? Jesus. E o Trump mandou a NASA e a CIA reunir há 3 semanas atrás numa imersão pastores para prepará-los para a apresentação dos alienígenas. Já está acontecendo, Gregory. Meu Deus! Aí você vai entender o porquê do meu Deus. Meu Deus! Jesus! Me assustei. Aí o cara, né? Meu Deus! O que está acontecendo, Jesus? A coisa tá feia, a coisa tá séria, né, Alex? Olha, eu fico feliz porque está chegando a nossa redenção. Redenção, exatamente. Porém, nossa esperança, né? Porém, nós vamos ver momentos Não está nesse mundo, de né, Alex? montanha-russa, né? De grandes emoções. Quanto mais o indivíduo for preso ao culto da santa. Lascado. Qual é a santa que a galera anda cultuando aí, Gregory? Fala tu. Não, fala aí o nome da santa, cara. Tu tá com medo, rapaz? Qual é o nome da santa? Fala tu. Pô, tu acha que o canal vai cair por causa da santa? Tu vai sofrer lacração? Tem lacração? coisa que tu não pode falar, não, cara. Pode, olha só. A santa, ela é cultuada pelos católicos, pelos coptas, pelos ortodoxos, pelos protestantes, pelos hindus, pelos budistas. Todo mundo cultua a bendita da santa. Santa ignorância, Gregory. Ah, tô pensando que tu tá falando de outra santa. Quando falou Cara, católico, cultua, evangélico, Santa cultua. ignorância. Aí, E tu sabe qual é a seita? Santa ignorância. Você sabe Perfeito. qual é a seita que mais cresce no mundo? Aceita tudo. Aceita tudo que tá bom. Percebeu? Então, esse é o caminho largo. Lembra que Jesus falou Caminho sobre largo isso? que leva à perdição, caminho Total. estreito que te leva à salvação. Mas E muita aí- gente prefere o caminho Largo. da facilidade. Porque você imagina que você não vai ter que ter o confronto e o conflito diante do senso comum. Então, você falou, não, Alex é polêmico no início. Cara, eu não sou polêmico. Não. Na realidade, eu sou polenguinho. Meu Deus! Eu sou polenguinho. Polêmica eu falo assim, não. muita gente fala, cara, é Não, muito não, louco. não, não. Mas é por que é louco? Porque ele tá no TDAH. Transtorno. O cara, ele tá no TDAH, brother. Então, no TDAH, ou ele é marcha lenta, ou ele tá acelerado demais. E aí, ele não consegue acompanhar, né? Você encaixar a informação. Eu canso de ouvir isso, né? Só pula de um assunto para o outro. Falei, eu não pulo, cara. Eu tô explicando Sim. um ponto, eu boto 2 pontos. É que o cara, se ele não e eu tiver explico. um raciocínio, Se ele não tiver atenção. ele se enrola, ele É perde. atenção, ele- Ele é perde isso aí. o fio. Porque o nível de atenção dele, né? Ele tá o quê? Espalhado sensorialmente, ok? Ele não tem foco aqui na mesa com o Gregory. Agora, quem nos ouviu, sugestão, volta no início, assiste 3 vezes o episódio. Aí o cara vai dizer o seguinte, meu Deus, É verdade. como eu não tinha percebido isso que ele falou. Jesus. Por quê? Porque tudo, Gregory, está sendo trabalhado para que você pratique o despertencimento do entendimento, do conhecimento, do discernimento e do bom senso.
Isso está em Provérbio de 1 a 4. Perfeito. O momento atual é o momento das heresias, né? Texto fora de contexto, pretexto heresia. Perfeito. Cara, e agora o que a gente faz como ministro de Deus? Tu se cala ou tu parte com a marreta santa ungida, Parte com a marreta. para chegar e quebrar o Sim. paradigma. Jesus, quando precisou quebrar, quebrou, chutou o pau da barraca. Cara, é isso. quebrar o paradigma e botar os caras no paradoxo. Isso Aí o cara, eu não aguento, eu não aguento. Bota ele eu no não pau de aguento. arara se for preciso e... Não, aí não, porque essa história dá ruim. Quem falou Não, pau de arara essa foi o história. doutor Evandro Meu Moreira. Deus, ele não. Bota no pau de arara. Não, bota Ele não. falando dos deuses do STF. Não, bota não. Alex. Agora, é importante entender o seguinte, ó. Deixa- Se a pessoa quer sair, né, da Matrix, se ela quer sair do labirinto, ela tem que olhar o mito de Ícaro. Uhum. Ícaro e o pai constroem asas para sair voando. Você só sai do labirinto voando. Perfeito. Voando. Diretor, eu queria agora, nesse momento, Alex, a gente tem 2 parceiros aqui do nosso programa. Eu queria honrá-los aqui, mostrando as suas respectivas empresas. Batatas Crack. É da tua época, Alex. Olha aí. É, isso é mesmo. Já comeu essa batatinha? Já. Cara, sensacional, né? São Já. marcas sólidas, né, que tem no Consolidadas, Brasil, né? consolidadas. Em breve nós vamos ter batatinhas aqui na mesa. Meu Deus. Um abraço, Márcio. E agora, Alex, você gosta de peixe? Gosto, Alex, eu tô gosto. bolado com camarão, mas olha aqui. Ó, isso é Restaurante forte, Cancún Beach aqui na Barra de hein? Guaratiba. Que isso, Tem cara? uma vista espetacular. Olha, Vou te levar lá, poxa, show. mas hein? você vai orar o camarão antes de eu comer. Vamos. Olha aqui, vamos, Alex, velho. aqui dentro do restaurante, tá, Que Alex? isso? Dentro do restaurante. Ali Que a isso? Marambaia, né? Ah, Tá? Ali fica o quartel da isso, Marambaia, cara? na Barra de Guaratiba. Cancún Beach, restaurante fera, cara, frutos do mar. cara, coisa linda. Mas hein? ele é muito inteligente. Ele também tem carne lá. Às vezes a pessoa vai acompanhada e não come peixe. Então ele tem picanha, ele tem outros cortes maravilhosos. Olha só que legal, Alex. Cara, linda, Olha que vista, lindo, cara. Lindo. Cancún Beach, melhor restaurante de fruto do mar do Rio de Janeiro. Olha, show de bola, já tá aceito. Meu amigo Alex, cara, É isso aí. é pouco tempo pra gente conversar, a verdade é essa. Queria ter o prazer de um dia, de novo, você vir aqui pra gente Nossa, falar nossa. muito, tem muita coisa pra falar. Pena que o tempo é curto. Eu queria te agradecer muito, Não, tá, por você me gratidão. dar essa grande honra. Você é muito procurado, muito concorrido, um cara que viaja o mundo todo. Tua agenda, ela é... E agora você tá indo embora do Rio, né? Faz muito bem. Você faz muito bem. Um dia eu quero fazer a mesma coisa, a menos que tenha uma mudança radical, um Bukele chegar aqui e arrumar a casa igual aconteceu em El Salvador. El Salvador teve um homicídio no ano de 2025. Olha, Como é que não dá jeito, pessoal? É claro que dá jeito. Tem hora que tem que ser na base da porrada mesmo. Não adianta. O cara chegou, botou o pé na porta. E ele é evangélico, tá? Ele é evangélico. Então o cara falou, ó, eu conserto isso aqui, me dê oportunidade. A população cansada dos mesmos, que lá tinha lado A e lado B, e não resolveu o problema das gangues. E aí acreditaram no cara, o cara transformou, fez uma cadeia gigante, o Trump apertou a mão dele, apoiou. Cidade de El Salvador, você anda a qualquer hora na rua lá e você não é assaltado, ninguém toma o teu celular para tomar uma cervejinha, coisa que o nosso presidente acha isso normal, o cara roubar o celular de um cidadão, às vezes tirar a vida dele, dar uma facada, dar um tiro, ele não acha sei isso se normal. soube, em janeiro eu sofri um atentado em São Paulo, né? Você me falou. É. Enfim, tem que acontecer alguma coisa a nível radical, igual você falou, a marreta santa. Alguém para mudar, porque a gente não aguenta mais. Semana passada eu tive aqui com o Philip Murdoch, esposo da Renê, né, que virou filme, né, Fé para o Impossível, andando no calçadão aqui da Barra da Tijuca, tomou uma paulada na cabeça, a mulher ficou em coma 29 dias, enfim, é uma violência sem tamanho. Isso é E, recente com ela? aconteceu em 2012, o filme saiu agora. Saiu O filme no Netflix, entre os 10 mais assistidos. Ele teve aqui comigo, Felipe. Nós Aí ele estamos com muitas ocorrências de violência absurda, a violência que tem, cara, é muito roubo disso, roubo daquilo, roubo de tudo. Então eu acho que tem que ter um sacode, né?
a nível presidencial, governador, prefeito, alguma coisa precisa acontecer pra gente ter liberdade, ter paz, Alex. A gente mora num lugar tão bom. Tem que mudar o indivíduo, né? Para você Então, mudar o coletivo, você tem que mudar o indivíduo. Se o então, indivíduo e não muda... é um caminho realmente complicado. Mas a gente... o Felipe falou uma frase aqui, se você não tiver fé, vai com a esperança mesmo. Porque são 3 coisas importantes que o apóstolo Paulo falou. Uhum, Fé, o amor e a esperança. uhum, O amor eterno, né? Mas a gente precisa ter esses 2 elementos aqui. Um homem sem fé sim, é uma folha seca e sem esperança, pior ainda. total. Então, muito obrigado E a pela sua... esperança é resiliência. Perfeito. Mais uma vez, muito obrigado. Eu queria... Gratidão aí, Poxa, obrigado, meu. eu queria te pedir para aquela câmera ali você deixar uma mensagem. E você que assistiu, Alex, vou deixar o Instagram dele. Você que precisa dos Ganhar serviços em dólar, profissionais. ganhar em dólar, estão me ensinando a turma a ganhar em dólar, Esse sabia? cara aqui, Até ganhar em ele dólar tão me ensinando. já ajudou mudar o orçamento de várias empresas. Várias empresas. Com as consultoria dele, com a Total. mentoria dele. Tanto a parte econômica, a parte espiritual. Ele é bom pra caramba. E falou algumas coisas aqui de saúde que é muito interessante. Então Obrigado. você vai lá no Instagram dele. Fala que você assistiu para me dar uma moral, pelo menos. Com certeza. Porque com é muito certeza. legal. Então, Alex, queria Tá que você certo. deixasse uma mensagem para os nossos assinantes, né? Ok. Primeiro, ó, você se inscreva aqui no canal do Opa! Gregory, né? Se torne um cooperador da obra, né, gente? Isso é importantíssimo, né? E faça o compartilhamento de tudo isso que nós colocamos aqui. Converse sobre, né? Senta com a turma aí, vamos conversar sobre. Não é para gerar pânico, mas é para você ficar tranquilo que comeu, não leu, pau comeu, papai tá com a vara na mão, vai arrebentar geral e o açoite vai torar até o dia do fim. Então você tem que entender que Deus cumpre a sua palavra. Ele zela por Amém. cumprir a palavra dele e a palavra vai se cumprir, gente. Tá aí, ó, Mateus 24 entrando em cena, Sim. Apocalipse, né? O capítulo 6 entrando em cena. Grego perguntou, né? Qual é a fase nossa? Tudo indica que nós já estaremos entrando já no início das dores de parto. E todo mundo espera que isso se resolva, né, muito rápido. E se eu disser para você que isso pode levar décadas, séculos e milênios? Pense nisso. Pense nisso. Gente, mais uma vez, muitíssimo obrigado por sua companhia. Eu queria pedir você que assistiu, né, até aqui, se você gostou, para você se inscrever no canal. Alex, 4% só dos brasileiros que assistem podcast se inscreve no canal. É mesmo? É uma falta Então, de deixa eu hábito. ajudar, ó. Gosta? Você se inscreva. Posso dar um zap aqui? Claro. Ó, o zap é o 21995 31 34 67, zap 21995 31 34 67. Você manda amigo Gregory, ó, que você é amigo do Gregory. Nós vamos dar um mangá para você e um livro de batalha espiritual em PDF para você baixar gratuitamente. Olha aí, ó. Ok? Só porque você é amigo do Gregory. E porque se Obrigado. inscreveu aqui. Se você não se inscrever e me pedir, você está chamando maldição para tua vida. Então tu se inscreve Eu na tenho parada. esse livro. Você se inscreve. É violento, né? Eu Ele é tenho violento. assinado por você. Esse livro é violento, gente. É o Bom livro pra desse caramba. tempo. Então você vai ganhar o mangá do ancião, né? O primeiro, né? Mangá nosso, ok? Nós já estamos no 10º, mas o primeiro é gratuito. E você vai ganhar o livro Batalha Espiritual, ok? Esse PDF, porque você é amigo do Gregory. Então se inscreve, né? Manda lá, ó, me inscrevi e sou amigo do Gregory. E a gente vai te dar gratuitamente esse material. Obrigado, gente. Obrigado, Alex. Não, gratidão. Sonho um dia te trazer de volta aqui. Amém. Amém. Vai ser um prazer. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado por sua companhia. Obrigado à minha produtora Grow, meu diretor Renan Lorde. O dia que você vier me conhecer, que você vai ter o Isso. prazer de conhecer esse menino raro, não é isso? Claro, Não é claro. isso? Eu fiquei impactado. Da idade dele, um cara isso aí. diferenciado, né? Diferenciado. Se E não é for um isso. alienígena, meu Deus. De repente tá diferente de todo mundo. Diferente. Gente, um beijão no coração. É. Eu sempre encerro dizendo o seguinte: felicidade não é questão de destino. Felicidade é questão de escolha. Escolha viver ao lado de Deus, porque com Ele, certamente você vai ser feliz. Beijão, até a próxima. Amém.